O cultivo do ódio é a expressão que dá nome ao livro lançado no ano de 1995, escrito por Peter Gay, conhecido historiador freudiano. A obra faz uma retomada de nosso agressivo passado do século XIX, retratando em especial sua relação com o capitalismo burguês. Nesse sentido, o autor destaca múltiplos significados da agressão no século XIX, apontando que a sua explicação pode advir muitas vezes não só de estímulos externos, como também de nosso inconsciente. O ser humano é naturalmente agressivo. O que o cultivo do ódio e qual a sua razão de existir? Como a justiça e o direito lidam com o ódio? Essas e outras questões serão debatidas no programa de hoje, que trata do tema O Cultivo do Ódio. Fique com a gente, porque o Direito e Literatura está começando agora. Olá, a partir de agora você acompanha um debate que conta com a participação de professores de diversas áreas do conhecimento que vão nos ajudar a entender questões do direito e da sociedade contemporânea por meio de obras literárias. O Direito e Literatura de hoje tem o apoio do Programa de Pós-Graduação em Direito da Unicinos e da Rede Brasileira de Direito e Literatura e vai tratar hoje do tema O Cultivo do Ódio. E para isso recebemos no estúdio Henriette Caram, professora do Programa de Pós-Graduação em Letras da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Catherine Rosenfeld, professora de Filosofia e Literatura da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, professora titular agora, e Drayton Gonzaga de Souza, professor de Filosofia da PUC, agora decano também. Sejam bem-vindos todos, estão cheios de títulos, etc., né? E nessas alturas eu já nem sei com quem eu vou começar, mas eu penso que devo começar... isso não tem nada a ver com a questão homem e mulher, etc., que sempre diz assim, hoje não pode mais falar nisso, é tudo gênero, porque isso também faz parte um pouco do que nós vamos discutir hoje. Eu tenho que, pelos livros, eu tenho que começar com o Drayton, por causa do livro que ele está trazendo, do tema, e depois... na sequência com a Henriette e, por fim, pelo tema mais contemporâneo, que eu já sei os livros que vocês trouxeram, claro, deixamos para o final a questão que é bem atual, da submissão. Drayton. Eu trouxe hoje um texto do Antigo Testamento, do livro do Gênesis, que é o relato de Caim e Abel. E eu me baseei no texto da Bíblia de Jerusalém, que é uma excelente tradução para o português. Esse texto é bem conhecido, trata-se dos filhos de Adão e Eva, Caim e Abel. Esses primeiros capítulos do Gênesis, os 11 primeiros capítulos do Gênesis, eles são considerados relato teológico, não são relatos históricos. É uma forma, não são relatos históricos, é uma forma de narrar. Então, Adão e Eva têm dois filhos, Caim e Abel, Caim o mais velho, que cultivava o solo, e Abel, o mais jovem, que era pastor de ovelhas. Ambos oferecem sacrifício, oferenda a Javé, que é um dos nomes que se dá a Deus, e Javé agrada-se de Abel e de sua oferenda, e não se agrada da oferenda de Caim e nem se agrada de Caim. E Caim fica irritado com isso e muito abatido, diz o texto bíblico. Caim vai para o campo com Abel e mata o seu irmão. Temos aqui um fratricídio. E Deus percebe que Abel desaparecera e pergunta a Caim, onde está o teu irmão? A isso responde Caim, acaso sou guarda do meu irmão? E esse assassinato tem um castigo, portanto esse homicídio ele vai ter uma pena, que é a seguinte: Deus diz para Caim, a partir de agora és maldito e expulso do solo fértil, serás um fugitivo errante sobre a terra. E Caim experimenta essa enorme culpa que sobre ele recaiu e diz, minha culpa é muito pesada para suportá-lo. E Deus faz então um sinal, coloca um sinal em Caim, a fim de que ele não seja morto. E depois da leitura do texto bíblico, está no
capítulo 4 do livro do Gênesis, eu trouxe também um autor que é Eugen Drewermann. O livro se chama Um Ser Humano Precisa Mais do que Apenas Moral, sobre virtudes e vícios. Ele é um teólogo alemão que faz uma interpretação psicanalítica de textos bíblicos, inclusive desse. Mais sobre isso daqui a pouco. O homem precisa mais do que apenas moral. Exatamente. Perfeito, perfeito. Depois engatamos nele, falar em engatar, passamos para a Henriette. Bom, que por acaso, coincidentemente, fala também de Caim. Não havíamos combinado isso, né? Mas, de fato, é uma personagem que é, mesmo no contexto bíblico, ou no contexto literário, ou no contexto mítico, se nós quisermos, né? É uma personagem que tem uma história que é rica para se trabalhar esse tema. Então, o texto que eu trago é o texto Romance de Saramago, Caim, um romance polêmico, né? Porque, na verdade, é uma paródia do Antigo Testamento, e vai contar essa história de Caim, que o Drayton acaba de referir aqui, acrescentando alguns elementos, assim, de uma forma muito mordaz, né? Porque, entre outras coisas, vai aparecer esse enredo de Caim matando Abel, a mesma coisa, né? Ele se sentindo desprestigiado, mas há um outro elemento. Abel ridiculariza Caim, no texto de Saramago, dizendo, eu sou o preferido de Deus. Isso é interessante para depois a gente pensar, né, o quanto o culto do ódio vem muitas vezes acompanhado dessa frase, né? Eu sou o preferido de Deus. Né? Ou ele é o preferido de Deus. Né? Se diz o preferido de Deus e, portanto, eu devo exterminá-lo, enfim, todas as implicações que isso tem. Então, Caim decide matar Abel, faz isso, mesma punição, só que no texto do Saramago, Caim tem o poder de viajar no espaço-tempo. E aí ele se desloca e assiste a diversos eventos que estão presentes no Antigo Testamento. Então, ele participa da destruição de Sodoma e Gomorra, ele participa da confusão da Torre de Babel, ele participa da Arca de Noé, ele participa do sacrifício que Abraão tem que fazer de seu filho Isaque, né? E o texto se constrói nessa crítica, nessa espécie de crítica aos dogmas da religião. Né? E por isso que ele é um texto polêmico, um texto que as facções mais exasperadas, religiosas mais exasperadas, veem com muito maus olhos. Né? Eu já tive alunos que, ao terem que fazer a leitura desse texto, se sentiram constrangidos pela leitura. Mas é um texto belíssimo, um texto engraçado. Vamos começar a discutir se Jesus ria ou não. Pois é. Aí a gente vai trazer o nome da Rosa, que é aquela discussão se Jesus ria ou não. Mas é genial esse livro e a partir disso, essa releitura de Caim, a questão do ódio, né? A gente vai voltar a isso, né? Óbvio, porque os textos se intercalam. Eu quero ouvir a Catherine já viu o livro, né? Eu trouxe o Michel Houellebecq, né? O famoso livro Submissão, que diz ali na capa o livro mais polêmico do ano e, infelizmente, duplamente o mais polêmico. Duplamente. Né? No início do ano e agora no final, por causa desses ataques suicidas na França. Então, o livro conta a história de uma situação política projetada para daqui a alguns anos, 2020, ano no qual a República, o bloco republicano, né, constituído por políticos de hoje, né, que nós conhecemos, François Hollande, todas as grandes figuras como Sarkozy, Chirac, Bayrou, etc., desfilam nesse livro, então ele é extremamente atual. Então, esse bloco republicano é derrotado por uma facção nova, né, islâmica, liberal, né, um islamismo doce, liderado por um Mohammed Ben Abbas, que vencem as eleições e derrotam também um chamado bloco identitário, o único grupo que resiste, né, a essa tomada de poder é um bloco identitário
ironicamente constituído pelas mais disparatadas facções, católicos, solitaristas, da terceira via, monarquistas, neopagãos, laicos da extrema esquerda, etc. E a única mensagem que eles têm é: recusamos a colonização muçulmana, os capitalistas americanos, os capitalistas da Índia, da China, etc. Ou seja, é um livro que brinca, né, com todos os deboches, né? Então, com essas ironias que nos vimos aqui do Saramago, essa moda de esquerda, né, de ironizar tudo, de não levar nada a sério, né? Esse nosso espírito de todos nós, né, meu, intelectual, de ironizarmos os dogmas, as imposições, de posturas que se identificam com nação, com religião, com grupos étnicos, etc. Né? Então, é uma sátira, né, do espírito liberal que pensou em tudo fora no pequeno problema de como é que nós vamos criar passarelas entre identidades plurais, quando as outras identidades, aqueles pluralistas que nós queremos emancipar, não querem absolutamente nada saber do nosso liberalismo. Então é um livro que é extremamente atual, porque toca na ferida dessa nossa atitude que tu, Lênio, chamas de fofa, né? Isso. Essa nossa atitude chique de nós sermos irônicos. Nós não queremos falar sobre algumas psicanalíticos e vermos as coisas de todos os lados, esquecendo que, em geral, tem essa coisa que é o ódio, né? Ou, para dizê-lo diferentemente, né? Porque tem esse problema do Caim, por que ele mata? Por ódio, por ciúme ou por causa de um ímpeto, né? Que se chama ira. Então, é uma coisa bem diferente, né? Então, nós esquecemos, né, que tem esse comportamento irado de né, vontade de poder de Nietzsche primária, e nós agimos, né, as nossas ideias liberais, elas são irônicas como se isso não existisse, ou como se nós pudéssemos dissolvê-lo sem nenhum resto. Tem coisas interessantes nisso aí, que dizer, no fundo o livro denuncia isso também, é nisso que bem levanta isso, Catherine, que é sobre o que às vezes nós não queremos falar, né? Aqueles episódios da Inglaterra que um grupo de paquistaneses, um bairro, que violentou mais de 1000 crianças, e a polícia não entrava porque era politicamente incorreto, opressivo que a polícia fosse fazer revistas no bairro. E, bom, isso acabou acontecendo, eles venderam as crianças, venderam... Mas a polícia não podia entrar porque era politicamente incorreto. Então, no fundo, esse livro é uma ironia, um sarcasmo com relação a isso, correto? É isso aí, da falta de adesão, digamos, irada no sentido bíblico da palavra, ou seja, com esse ímpeto de uma profunda crença naquilo que nós dizemos, né? Então, esse descolar, né, essa desidentificação em prol de uma identificação plural, né, tem um grande pé de barro que agora começa a esfarelar e nós estamos totalmente desprotegidos. A Bíblia está cheia de ira santa também, depois a gente pode falar exatamente, a ira de Deus. Um dia desse eu estava procurando lá no Números e em outros lugares da Bíblia para saber quantos que foram mortos assim pela ira de Deus, né? O dia da ira. Então se somar ali, porque a Bíblia sempre fala em milhares e milhares. Bom, o Direito e Literatura volta, faz uma rápida pausa e depois voltamos com Caim, Abel, enfim, a ira, o ódio, enfim, a gente continua com a discussão no cultivo do ódio. Vamos para um rápido café da paz e já voltamos.